Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ailton Batista, Orives há mais de 30 anos, especialista em joias de prata e ouro. Eu quero te ajudar a ter uma renda de R$5.000 por mês, trabalhando 2 horas por dia e com um baixo investimento inicial. E quem começa a produzir joias comete, lógico, alguns erros. Começar, às vezes a gente comete alguns erros, são os erros dos amadores, né? Geralmente as pessoas dizem, isso aí é um erro de amador. Então é normal a gente cometer alguns erros. Mas, às vezes, quando a gente pega a experiência com a outra pessoa, a gente passa por esses erros até mesmo sem perceber, né? E tem alguns erros, para quem começa a produzir joias, que é muito clássico, ele é muito fácil da pessoa cair nesse erro. E para você não cometer esses erros, eu preparei, então, a live de hoje com 4 erros mais comuns de quem começa a produzir joias. Lógico que se você vai estar vendo a live de hoje, né, você provavelmente não vai cometer esses erros, né? Eu estou te ajudando aqui a não cometer esses erros, porque esses erros podem custar caro para você, se você não observar antes mesmo de começar a produzir as suas joias. E eu listei aqui como primeiro erro, né, um dos erros, eu acho que é o erro mais clássico que existe para quem começa a produzir joias, é comprar ferramentas desnecessárias. Este erro geralmente é cometido para quem também cometeu um outro erro. Um erro está ligado ao outro, tá? Quem geralmente começa tendo o erro de comprar ferramenta desnecessária, provavelmente também cometeu o erro na hora de escolher o método de aprendizagem. Ou seja, como é que ele vai aprender a fazer as joias. Então, se a pessoa, às vezes, escolheu o método errado, também provavelmente vai comprar ferramenta desnecessária, vai comprar ferramenta errada. E o que eu quero dizer com isso, de você estar comprando ferramenta desnecessária, tá? Simplesmente porque escolheu o método errado de aprendizado. É porque, às vezes, a criatura começa, por exemplo, ver algum vídeo no YouTube, né, ou em outra plataforma qualquer, vê algum vídeo, acha interessante e pensa assim, cara, eu também vou fazer isso, acho que eu dou conta de fazer, né? E estou vendo aqui que é bem fácil, vou fazer também. E acha que realmente dá conta de fazer. E o que faz? Sai aí comprando ferramentas totalmente desnecessárias. É por quê? Porque alguns vídeos desses que tem lá, eu também assisto alguns, às vezes eu tenho alguma técnica, eu quero ver algum detalhe, eu também vou lá e faço alguma pesquisa também nesses vídeos. Só que é o seguinte, muitos desses vídeos, eles não estão completos. E aí, quando você vê o camarada utilizando lá uma certa técnica, ele usou uma ferramenta que ele nem mostrou naquele vídeo. E aí você acha que tem que comprar só aquelas que estão no vídeo, chega lá na fornitura, que é a loja onde vende os materiais, sai comprando ferramenta doidada. Chega em casa, tem que gostar, porque não dá conta de usar. E é diferente de quando você está familiarizado com a ourivesaria, né? Quando você assiste um vídeo e você já está familiarizado com aquele vídeo, você já conhece a parte da ourivesaria, né? Esse vídeo, inclusive, pode servir de inspiração, pode servir de conhecimento para você. Não estou descartando aqui, eu mesmo tenho vários vídeos postados lá. Não estou descartando que você não deve ir lá e procurar alguns vídeos, procurar informação, procurar quais as ferramentas que vai utilizar. Beleza, lá tem muita ferramenta mesmo que você vai utilizar. Só que não é o método mais comum para você que está começando do zero. Lá, provavelmente, nesses vídeos, não tem a informação completa. Mas aí o camarada acha que vai conseguir, né? A menina acha que vai conseguir, o rapaz acha que vai conseguir, apenas com esses vídeos, fazer as joias e ganhar dinheiro. Pode até conseguir. Mas o que acontece? Ele vai fazer um investimento errado na hora de comprar as ferramentas. Com certeza. Se você não teve um método exatamente correto na hora de aprender, provavelmente lá você vai ter um custo adicional de estar comprando errado. Né? Porque, como eu estou falando, que muitas vezes, nesses vídeos, inclusive, tem muita técnica lá que é avançada.
E aí você vai ficar procurando toda a vida lá quais são as técnicas iniciais. E aí, às vezes, você acha uma técnica que você pensa que é inicial, já quer começar por ali e já começa errado. E se você não tem conhecimento das técnicas básicas, provavelmente você não vai conseguir fazer aquelas joias que você está vendo lá naqueles vídeos. Como preparar um metal, como preparar uma solda. Às vezes o camarada não mostra lá. Ou você vai estar comprando as ferramentas erradas, ou vai manusear as ferramentas de forma errada também. Não vai manusear as ferramentas de forma certa. Simplesmente porque você não tem os passos iniciais e já quer sair correndo, né? Você não deu os passos iniciais, já quer sair correndo. No início da nossa vida, nós aprendemos primeiro o quê? Primeiro aprendemos a sentar, depois aprendemos a engatinhar, depois ficamos de pé, e aí começamos a andar. Quando a gente assusta, já está até correndo. Né? Então, nós temos que respeitar esse processo evolutivo. Lógico que tem meios de você colocar uma criança, por exemplo, para andar mais rápido. Hoje em dia existe o andador, né? Coloca a criança ali, ela acha que está andando, inclusive, porque está sentadinha e vai dando os passozinhos. Então, existem meios também de você, aí, às vezes, pular algumas partes desse ciclo. Não digo nem pular, é você avançar, né? Algumas partes desse ciclo. Quando você escolhe um método certo para aprender. E se você tentar sair correndo antes mesmo de engatinhar, antes mesmo de ficar de pé, provavelmente você vai cair, vai se machucar. E com fazer joias, a gente pode falar que é praticamente igual isso aí. Se você tentar começar lá na frente, provavelmente você vai se machucar. E isso, quando eu falo machucar aí, não é simplesmente cortar o dedo, às vezes machucar o dedo, machucar a mão. Você vai se machucar perdendo dinheiro. Então, procura um método certo, procura um método correto. E compras para comprar, para não começar errado, né? É o primeiro erro, a gente só está no primeiro erro ainda. Então, para não queimar a largada aí, já começa procurando o método certo. Antes mesmo de você comprar as ferramentas, tem essa série de coisas que você tem que observar, né? É escolher o método, né? Escolher os tipos de joias que você vai fabricar, porque esse determinado tipo de joia você vai precisar de determinado tipo de ferramenta, às vezes. Ou às vezes nem precisa de determinada ferramenta. Então, escolher o tipo de joias, preparar primeiro o seu espaço, onde é que você vai montar aí a sua oficina, né? E só aí que você vai comprar as ferramentas. Sem gasto desnecessário, né? Sem perder dinheiro com ferramentas que você não vai utilizar no começo. No começo, a pessoa, inclusive, ela tende a querer fazer todo tipo de joia. Isso aí é normal, tá? Quando a pessoa começa a fazer, depois que ela vê o quão fácil é, né? O quanto que não tem complicador, que isso aí quem coloca que é muito difícil de fazer, que apenas algumas pessoas que têm um dom lá, que vem um dom divino, vão conseguir fazer joias. E aí quando a pessoa cai nessa real, que não é difícil, que é fácil, que ela consegue, né? Que qualquer um consegue, não tem que ter lá habilidades, né? Eu conheço alguns ali que falam, cara, eu sei fazer joia porque eu tenho uma habilidade extraordinária, porque construiu a habilidade, né? Mas é muito comum, depois que você senta na bancada e começa a fazer as suas joias, que você começa a vender, que você vende a sua primeira joia, você pensa assim, cara, isso aqui é muito fácil. E aí o que acontece? Você quer fazer todo tipo de joia. E aí nós entramos no segundo erro. O primeiro erro seria lá, então, você perder dinheiro lá e não saber, né, onde começar, né? Aqui você pode perder também, ter esse erro fatídico, que é tentar fazer de tudo. Então, o segundo erro é você não focar em um campo de atuação. Este erro é muito comum, tá? Não se preocupe que é muito comum. Quando você começar a fazer, provavelmente a sua mão vai coçar para cometer esse erro. Cara, eu já fiz aliança, agora eu quero fazer corrente, agora eu quero fazer brinco, eu quero fazer pingente, eu quero dominar o mundo. É muito comum, tá? Porque a pessoa depois começa a ver que não tem grandes dificuldades, como todo mundo, as barreiras aí que todo mundo coloca para não deixar a pessoa, às vezes, entrar no ramo. Então, para você não cair nesse erro, você tem que escolher alguns campos de atuação. Você escolher com que você vai trabalhar. Com que tipo de joia você vai trabalhar?
E quando você entra, por exemplo, nessa nova experiência aí, que é o mundo das joias, né? A nossa tendência, tanto sua quanto a minha, é já querer ver o resultado final antes de passar pelas etapas. Isso aí é normal, acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. É absolutamente normal. Por quê? Na ânsia de você ganhar mais, na ânsia de você faturar mais, de você produzir mais, você acha que fazer de tudo, né? Ou seja, produzir todos os tipos de joias vai lhe trazer mais lucro. Mas não é bem assim, né? Você pode, inclusive, ficar até frustrado, achando, por exemplo, assim, cara, esse ramo aí não é para mim. Porque você tentou fazer muita coisa, tentou fazer de tudo, já de cara, queimou a largada, né? E às vezes cai na frustração e fala, acho que esse ramo aí realmente não é para mim. Porque eu não estou conseguindo fazer as joias. Mas porque você está indo por um campo que não é seu ainda. E se você escolher, né, fazer de tudo já no começo, o que vai acontecer também? Você vai ter um número muito variado de técnica que você vai ter que aprender já de cara. Ou seja, além de aprender, começou aprendendo o básico, e como eu acho que já pode fazer tudo, o que acontece? Vai ter que aprender um número muito variado de técnica. Aí você vai ter que investir em mais equipamentos, provavelmente, né? Você vai ter que investir mais em equipamentos, porque quando você vai atuar em vários campos, né? Eu quero fazer de tudo, provavelmente você vai ter que comprar alguns outros equipamentos. Ao passo que quando você começa aos poucos, vai incrementando a sua oficina de acordo com as técnicas que você vai aprendendo, que você vai se familiarizando, você não tem esse gasto aí no início, né? E aí o que acontece? Você vai ter que se preocupar com um público ainda maior para vender as suas joias. Porque se você tem um público, tem joia para vender para determinado público, beleza, ótimo, está conseguindo fazer suas vendas, está entrando uma grana, você está feliz, satisfeito, já começou a realizar seus sonhos. Mas aí quando você aumenta muito aí o seu campo de atuação, que quer fazer de tudo, você vai ter que também aumentar o público, porque você vai ter que jogar com as 11 camisas, né? Então você vai ter que sair procurando mais meios de vender essas joias. Por quê? O seu leque abriu muito já no começo. Lógico, depois, quando você vai amadurecendo, a cada passo que você vai dando, você vai conseguindo novos públicos. E aí você vai sentindo, opa, já dá para dar uma incrementada, já dá para eu começar. Ou chegou um público novo, cara, uma dona de um pet shop me encomendou toda uma coleção. Você vai perder essa oportunidade? Não vai, você tem toda uma coleção para vender. Aí você vai procurar o que eu preciso para produzir aquilo ali. E foca aí nesse público. Então, quando você foca em 1, 2 ou 3 campos, um campo de atuação que eu estou falando, você não vai precisar de investir muito, né? Com poucas técnicas, você ali consegue satisfazer o pedido dos seus clientes. Você encontra o seu público muito mais fácil, porque o seu leque não está muito aberto, né? E aí você não vai se sentir frustrado de não estar conseguindo aí vender as suas joias, de estar gastando horrores e não estar tendo clientes. E tem alguns erros que são de difícil percepção. A pessoa vai entrando, vai dando de braçada para dentro daquilo ali, quando ele percebe, ele já está em alto mar. E para voltar fica complicado, né? E às vezes pode acontecer de travar, inclusive. De travar tanto na produção, né, quanto no aumento da renda e de clientes. Por quê? Você está dando tanto tiro para tudo quanto é lado, que você não está acertando, às vezes, ninguém. E aí pode travar tudo. Ou se você começou a tentar usar uma técnica diferente que não dá conta, já pegou a encomenda, aí agora não dá conta, onde é que eu vou buscar conhecimento para isso? Já perdeu o time, já perdeu o cliente, né? E o terceiro erro que eu vou te mostrar agora tem tudo a ver com isso. O que é? Você não pesquisar, por exemplo, inspirações de joias. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa aprende algumas técnicas, começa a ganhar uma grana, isso que eu estava falando agora há pouco, você já aprendeu um pouco, começa a ganhar uma grana, e aí vem um erro muito sutil, né? Que é não procurar mais inspiração.
Não estou falando nem mais técnico, mas mais inspiração dentro da mesma técnica, às vezes. E a pessoa acha que o mundo da joia é só aquilo ali. Ele já começou a ganhar uma grana, está começando a entrar uma grana, opa, aqui está uma coisa boa. Então, eu acho que eu achei a veia do negócio, né? Mas acha que o mundo das joias é só aquele. O que acontece? Não evolui. Não dá um passo adiante. Fica no arroz com feijão a vida toda. E aquela grana que ele começou a ganhar lá no começo, né? E os clientes aí que ele conseguiu captar, se ele não tem coisa nova, se ele, eu não estou falando técnica nova, estou falando joia nova. Você pode fazer vários tipos de coleções com as mesmas técnicas, inclusive com as técnicas básicas. Você não tem nenhum expert para estar produzindo várias coleções. No item anterior, eu disse a você procurar vários campos de atuação. É diferente de você estar fazendo coleções diferentes. Tá? Dentro da mesma técnica, você consegue fazer coleções muito diferentes. Se você partiu só para aliança, dentro das alianças, você consegue fazer um número grande de alianças, de modelos de alianças. Né? E às vezes a pessoa agarra no modelo só, fica fazendo aquilo tudo ali a vida toda, fica nesse arroz com feijão. E o que acontece? E esses clientes que ele conseguiu captar, essa grana que ele conseguiu ganhar no começo, vai ficando minguado. Vai ficando minguado, porque as pessoas não querem aquilo mais. Então vai ficando a produção estagnada. Aí o faturamento despenca. E aí é comum alguns dizerem que estão desanimados, que o ramo da ourivesaria está decadente. Isso é muito comum. Por quê? Porque não é o ramo que está decadente, não é o ramo que está estagnado. É a própria pessoa que se estagnou. A própria pessoa que se fechou no mundinho dela ali, apenas naquelas técnicas que ela aprendeu, apenas com aquela produção que começou a ganhar uma grana, achou que era só aquilo. E não buscou mais inspiração. Esse é o erro. Não buscou mais inspiração. Então, quando a pessoa fala que está desanimado, que o ramo está decadente, o ramo está fracassado, na verdade, né, o que ele tem feito, então, para virar esse jogo? E por que a pessoa, então, deve buscar novas inspirações para fazer a sua joia? Os nossos clientes, tá? O cliente que consome joia, ele é sedento por novidade. Ele quer novidade o tempo todo. Tá? Eles não querem mais do mesmo. Não querem mais do mesmo. Então, assim, se você está entrando no ramo hoje, se você está assistindo aqui a nossa live, sentiu que tem condição de estar ganhando uma grana extra com joias, se você tem 2 horas do seu tempo livre para estar praticando isso aí, se você está com uma pequena grana para fazer um investimento e sentiu que dá para entrar nessa, que dá para ganhar dinheiro com joias, que dá para ter uma renda extra com joias, renda extra que eu falei, na faixa de R$5.000 todo mês, você já vai pensando dessa forma. Você tem sempre que estar buscando inspiração. Porque quando você busca inspiração, você tende a criar peças novas. Você vai encontrar novos materiais. Joia não é só prata e ouro, tem uma infinidade de materiais que você pode estar trabalhando. E quando você sai procurando inspiração, você vai encontrar novos materiais. Você vai encontrar novas formas. Cara, acho que eu sou assim, principalmente, eu acho que todos os ourives assim. Toda forma que a pessoa vê, né? Viu um triângulo ali, um triângulo diferenciado. Existe, né? Um triângulo diferenciado. Existe um triângulo mais puxado para cima, outro mais para baixo. Toda forma que o ourives vai vendo, ele imagina uma joia daquilo ali. Quando a pessoa é apaixonada pelo negócio, assim como eu sou. E assim como você também vai ficar depois que você entrar no ramo e ver o quão gostoso é trabalhar com joias. E aí você vai ter um contato com novas formas, com novas técnicas. Tá? E eu estou sempre dizendo que é importante você chamar toda a família para participar dessa nova fonte de renda. Por quê? Porque mais pessoas te ajudando, provavelmente vão surgir novas ideias e novas inspirações.
Esse erro é sobre buscar por que a pessoa não busca inspiração. Cara, tem dia que a gente está cansado, a gente não tem inspiração para nada, né? O dia, às vezes, não foi muito bom. Você lá no seu trabalho, você teve um dia muito cansativo, mas quer sentar, quer fazer alguma coisa, não está tendo inspiração, cara, chama a sua esposa, chama o seu esposo. Ó, vem cá, dá uma ajudinha aqui. Faz um rabisco para mim aqui. Pensa numa joia diferente para mim aí, que eu quero criar dentro desse tipo de joia que eu estou fazendo, eu quero fazer uma joia diferente, me dá uma ajudinha aqui. É pedir ajuda. É para toda a família participar. Fica muito mais fácil, não vai ficar uma carga pesada nas suas costas tendo que produzir. Tudo tem inspiração para tudo. Tem dia que a gente não tem inspiração mesmo. Ou vai folhear uma revista. Na internet, pode procurar na internet? Pode, tem muita foto na internet, tem muita coisa na internet. Mas às vezes ali você perde, não falam perder seu tempo. Às vezes ali algumas outras coisas te chamam a atenção. Aí você começa a passar pelo WhatsApp, começa a passar pelo Facebook, Instagram. Pensa que não, já venceu ali as 2 horas que você tinha para estar sentado na sua bancada produzindo. Você já perdeu todo o seu tempo ali. Com coisas que não tem nada a ver em buscar essa inspiração. Não estou dizendo que não é para você procurar na internet. Eu também procuro muita inspiração na internet. Principalmente quanto às tendências, né? O que está usando agora? Qual vai ser a tendência da próxima estação? E sair na frente com isso aí. Quando eu falo para chamar toda a família, porque tem trabalho para todos dentro dessa produção, dentro dessa renda extra. Inclusive, você pode dividir aí as suas tarefas. Enquanto um produz, o outro anuncia, por exemplo. Enquanto um se dedica a fazer as peças, o outro parte para a venda. Ou seja, mais de uma pessoa trabalhando dentro da mesma casa, né, com a mesma coisa, a coisa tende a fluir muito melhor. Pode ser que venha muito mais inspirações, inclusive. Né? E quando se um pegar para produzir, o outro, lógico que todos devem vender, né? Mas se um tá, cara, vamos dividir as tarefas aqui bem dividido. A esposa vai fazer as joias, o marido vai tentar vender, vai tentar anunciar, o filho vai tentar anunciar, ou ao contrário, o marido vai produzir as joias, a esposa vai tentar vender, ou vai vender, não só tentar, né? Vai vender com certeza. E é sobre a venda, que é o quarto erro mais comum para quem começa a produzir joias. É sobre a parte de vendas. E o erro comum é não se dedicar na área de vendas. Este erro começa, às vezes, até no método também que você escolheu para aprender. Tudo tem uma ligação com o método, né? Não sei se você começou a reparar, tudo tem uma ligação com o método. Se você começou aprendendo errado, lá na frente, toda ação que você vai ter, você vai ter problemas, você vai cometer erros. Então, a parte das vendas também, pode ser que você esteja cometendo esse erro de não se dedicar às vendas, porque é com a venda que vai entrar a grana, né? Não tem outro jeito de fazer joia só, não vai adiantar, vai ficar acumulando. Então, você tem que vender a sua joia para você ter ali a sua renda extra. E esse erro de não se dedicar aí, então, às vendas é muito comum quando a pessoa escolhe o método errado. Por quê? Muitas vezes, a única preocupação de quem está ensinando a pessoa a fazer as joias, a fabricar as joias, é ensinar para ele as técnicas de fabricação, as técnicas de produção. E se esquece que aquelas joias terão que ser vendidas. Então, é um erro muito comum de quando você não se preocupa com as vendas, não é culpa sua, às vezes. Pode ser culpa sua em escolher o método errado. Porque se você, às vezes, entra lá, o cara vai... Encontrei um professor que vai me ajudar aqui a produzir as joias. Ótimo, beleza. Nossa, 100%, você vai conseguir produzir. E ele vai te mostrar também como é que se faz as vendas dessas joias. Então, quando você procurar o seu método, já procura, olha, dentro desse seu método aí, você ensina também como vende as suas joias? Como é que eu vou vender as minhas joias? É uma pergunta que às vezes a gente até esquece, porque na ânsia de começar a fazer, de começar a produzir, de entrar de vez no ramo, quer ver a joia pronta, quer fazer joia, e esquece que depois lá na frente vai ter que vender. Então, lá no começo, quando você
vai dar entrada para você falar, opa, escolhi, é aqui que eu vou aprender, é aqui que eu vou começar a ganhar um dinheiro com joia, né? Então já chega lá e pergunta para quem vai te ensinar. Olha, dentro desse seu método aí, ensina também como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro com isso aí, ou eu vou só produzir? Então, assim, é uma pergunta simples, né, mas que faz toda, né, com certeza lá na frente vai fazer toda a diferença. E quando você escolhe um método que não tem, que não te ensina como vender, você vai ficar com um abacaxi nas mãos. Ah, cara, fez as joias maravilhosas, fez tudo certinho, ótimo acabamento, né? Tá tudo bacana, já tem uma embalagem bacana, tem uma garantia bacana, tá tudo preparadinho. E aí agora? Travou, né? Porque não aprendeu como é que se faz para vender. Vender é uma arte assim que a pessoa tem que se dedicar, pelo menos um pouquinho. É por isso que eu disse, quando eu disse agora há pouco, que chamar toda a família, porque às vezes, se você tem dificuldade para vender, provavelmente a sua esposa talvez não tenha, ou ao contrário, se a sua esposa tem facilidade em produzir, se ela tem mais tempo livre, inclusive, para produzir, ela pode produzir e você vender. Agora, se você, cara, eu sou solteiro, sou sozinho no mundo, né? Não tenho ninguém para me ajudar, cara. Então você vai ter, criatura, você vai ter que se dedicar um pouco e aprender também a parte das vendas. E não adianta só produzir as joias, ficar e ficar estocando, depois ficar pedindo lá para Nossa Senhora da renda extra te ajudar a vender essas joias, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que se dedicar com aprender a fazer essas vendas também. E é através dessas vendas que você vai chegar ao faturamento de R$5.000 por mês. Na live de ontem, eu mostrei como você vai prospectar os clientes. O que é prospectar? Como você vai encontrar e fazer contato com esses clientes. E o meio de você conseguir boas vendas, né, também, falei lá, teve uma mudança gigante nos últimos tempos. Primeiro, com o surgimento da internet, né, já mudou completamente o jeito de vender. E mais recente, com a pandemia, isso aí acelerou de uma tal maneira, né, onde lá na pandemia todo o comércio praticamente ficou fechado, nem que seja lá uma semana, um mês. Tem lugares aí que ficou fechado 2 meses, 3 meses, fechado. Qual que era o único meio de se vender? Era online. E aí, cara, o negócio explodiu. As vendas online tiveram aí um crescimento gigante. E se você quer ter uma renda extra com joias, né, trabalhando 2 horas por dia, com baixo investimento, você tem que se atentar para não cometer esse erro. Cometer esse erro que eu estou falando não é só da venda online, tá? É o erro de você não se dedicar na parte de vendas. É você ter como tarefa diária se dedicar pelo menos lá 5 minutos, 10 minutos, nem que seja para fazer uma postagem, para você tentar vender em algum marketplace, no seu Instagram, no seu Facebook, ou ir lá no seu grupo de WhatsApp, mandar uma fotinha. Gente, hoje eu produzi esse aqui. É um meio de você estar se dedicando ali à venda. Ah, cara, eu já fiz isso e não vendi nada. Hoje você não vendeu nada. Mas pode ser que aquela pessoa está aguardando receber, está aguardando o cartão ficar liberado para estar comprando com você. Muitas vezes a pessoa não compra de imediato, mas ele guarda ali aquela fotinha. Falou, opa, e assim, quando eu zerar meu cartão, eu vou comprar isso aqui. E um meio de venda também que você tem que ficar muito esperto é nessa área. É você procurar meios que as pessoas conseguem te pagar. O dinheiro em espécie, ele está ficando mais raro, né? Está todo mundo hoje usando pagamentos eletrônicos. Então, você vai ter, provavelmente, que ter lá uma continha onde você vai receber o Pix, onde você vai, às vezes, até passando um cartão. Já começa a atentar para isso, para lá na frente, o pessoal fala, cara, eu estou querendo comprar essa joia, só que eu não tenho grana para pagar agora em espécie, eu só estou com o meu cartão, e aí, como é que faz? É você procurar meios dessa pessoa
realizar esse pagamento, né? É uma tarefa, então, diária de você se dedicar às vendas. Por quê? Porque é através da grana das vendas que você vai realizar os seus sonhos. É através das vendas que você vai ter uma vida mais confortável. Você vai poder dar uma vida, inclusive, mais confortável para a sua família. É você poder fazer aquela viagem que você sempre quis. É você que é a dona de casa, que é a dona do lar, aí poder ir no salão sem ter que pedir o dinheiro para o marido. É sair desse sufoco. É você ter a sua própria renda, é você ter essa renda extra. Então, assim, são erros clássicos que eu te apresentei aqui hoje, erros muito comuns, e provavelmente você não vai cair nesses erros, porque você vai lembrar dessa live. Se você ficou com alguma dúvida ainda quanto a qualquer item, qualquer um desses erros, manda um direct para mim, que a qualquer momento, mais breve possível, eu vou estar respondendo. Se eu conseguir te ajudar, né? Deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu like. Para nós isso é muito importante para o crescimento do canal, para saber se realmente o conteúdo está chegando longe. Então, um forte abraço